Olá, começa agora mais um HF Notícias. Hoje no programa vamos falar do protocolo de boas práticas com o objetivo de reduzir custos e aumentar a sustentabilidade e qualidade das hortaliças produzidas. O nosso convidado é Jorge Anderson Guimarães, pesquisador da Embrapa Hortaliças do Distrito Federal e também responsável pelo programa de produção integrada de folhosas. Muito bem-vindo ao programa, Jorge. Olá, muito obrigado. Jorge, vamos começar então sobre esse novo protocolo desenvolvido para 32 espécies de hortaliças. Essas folhosas foram recentemente incluídas no Sistema de Produção Integrada Agropecuária da Cadeia Agrícola do Ministério da Agricultura. Então, as normas técnicas integradas, elas englobam quais etapas da produção? Esse novo protocolo ele foi aprovado agora no início de janeiro, né? Ele é uma iniciativa do Ministério da Agricultura em conjunto com a Embrapa. E esse protocolo, essas normas técnicas, elas englobam principalmente a etapa fazenda, né, de produção. Então seriam todas aquelas práticas que ocorrem desde da escolha da semente, passando pelo cultivo, né, que envolve as boas práticas agrícolas, passando pela colheita e pós-colheita até chegar na fase de distribuição e revenda. Então, assim que o produto sai da porteira do produtor, ele já deixa de ser assistido pelas normas da produção integrada. E como foi, então, o desenvolvimento da pesquisa da Embrapa, com a parceria do Ministério da Agricultura, em prol da produção das folhosas? Esse projeto ele surgiu em decorrência dos problemas que haviam com folhosas, principalmente de parte de contaminação com resíduos microbiológicos, né? E então deu origem então à necessidade de se estabelecer um protocolo que tentasse resolver esses problemas. Então, em 2017, o Ministério da Agricultura procurou a Embrapa e nós estabelecemos uma parceria e, a partir de então, a Embrapa ficou responsável por toda essa parte técnico-científica, né, a fim de elaborar, então, todas as bases que permeiam, então, as temáticas da norma técnica de hortaliças folhosas. A Embrapa também, além de elaborar essa parte técnica das normas, ela também ficou responsável pela parte de capacitação por meio da elaboração de material técnico, material didático e também treinamentos, né, de forma online e presencial, dos produtores e também dos técnicos que ficaram responsáveis pelo programa. Agora, essa adesão do produtor rural à produção integrada, ela é voluntária? Exatamente. Na produção integrada, a adesão do produtor ela é totalmente voluntária. A gente costuma ressaltar que nenhum produtor precisa ficar preocupado com essa questão de o governo instaurou uma nova norma e a partir de agora não vamos ser obrigados a aderir. Não, não é o caso. A produção integrada ela é de adesão voluntária, né? E somente aqueles produtores que queiram melhorar o seu sistema de produção visando a obtenção de um selo, né, visando a certificação, é que deverão então aderir ao programa. Isso porque a produção integrada ela exige um comprometimento muito grande daqueles produtores que aderirem ao programa, né? Ele vai ter que se comprometer a adotar as boas práticas agrícolas. Ele terá que fazer mudanças, né, nas suas instalações, visando se adequar aos protocolos da norma. Então, isso gera um custo e não é todo produtor que terá, então, essa capacidade de se adequar. Agora, nós recomendamos que, mesmo aqueles produtores que não tenham intenção de certificar os seus produtos, nada impede que eles tomem conhecimento das normas, né, e passem a utilizar aqueles preceitos da norma de forma não oficial. Então, eles não vão certificar, né, com produção integrada, porém, eles vão estar melhorando um pouco o seu sistema de produção.
Que é importante, né? Agora, e o cumprir, né, etapas também significa a obtenção da rastreabilidade das hortaliças, né? Ou seja, a conectividade em toda a cadeia dos folhosos. Esse é um fator importante na cadeia produtiva e também para a sociedade que cada vez mais, né, cobra a origem do alimento, não é? Exatamente. A gente vê hoje a sociedade ela é cada vez mais atenta, né? É uma sociedade muito diferente do que foi no passado. É uma sociedade que tem muito acesso à tecnologia, né? Então, quando a gente fornece ao consumidor esse tipo de informação, para ele conhecer tudo que foi feito, para ele conhecer a origem do produto, tudo que foi aplicado, tudo que foi realizado ao longo de todo o sistema de produção, você estabelece uma confiança muito grande com o consumidor, né? Então você passa uma credibilidade maior no produto. E isso é o que a rastreabilidade faz. Ela permite ao consumidor saber o que aconteceu ali com aquele produto enquanto ele estava na fazenda, né? Isso é uma forma de você passar muita credibilidade ao consumidor. E Jorge, ainda falando sobre a importância da rastreabilidade, né, da confiança aí que você acabou de falar com a gente, qual seria então a vantagem competitiva de mercado? Olha, a vantagem competitiva de um produto com rastreabilidade é justamente essa, de poder se diferenciar no mercado, né? Você imagina um mercado competitivo de hortaliças, onde você, produtor, possui um selo de certificação, né? Que te garante que você tem rastreabilidade. Então isso mostra para a sociedade que você é um produtor diferente, que você é diferenciado. Então, o produtor, ao demonstrar então a rastreabilidade por meio desse selo de produção integrada, ele passa então a se diferenciar no mercado. Ele pode então explorar melhor o seu produto. Ele pode agregar valor por meio dessa confiança que ele estabelece com o consumidor, né? Agregar valor ao produto. Produção integrada e produção orgânica são os únicos que podem, então, receber esse certificado do MAPA? Exatamente. Hoje em dia, o Ministério da Agricultura possui dois selos oficiais, né, que representam o governo brasileiro. O primeiro é a certificação em produção integrada, né? A produção integrada, então, ele é um selo que estabelece boas práticas agrícolas e dentro das boas práticas agrícolas é permitido o uso de produtos químicos, né? Fertilizantes químicos, agrotóxicos, tudo isso feito com base em critérios técnicos, né? De forma que não haja, por exemplo, resíduos de forma alguma, né? Ou que haja resíduos, mas dentro dos limites permitidos pela lei. No caso dos produtos orgânicos, os protocolos deles exigem que não sejam aplicados produtos químicos de nenhuma natureza, né? Então, essa seria a diferença. Outra diferença dos selos é que o selo da produção integrada, ele é chancelado pelo Inmetro, enquanto que o selo da produção orgânica, ele é de certificação participativa, né? E ele não tem a chancela do Inmetro. Porém, ambos os selos são oficiais e servem para estabelecer a qualidade dos produtos. O Selo Brasil certificado, ele que atesta, né, o uso de boas práticas agrícolas, mas também atesta boa prática, né, em relação ao meio ambiente, como, por exemplo, o uso da água, né, tão normal ainda em algumas folhas, né, como o alface, né. Então, a norma técnica reúne os documentos para orientar todo esse processo na condição da cultura. Qual outra especificação em relação aos recursos naturais que a gente pode citar? Exatamente. Quando a gente fala em produção integrada, muitas vezes as pessoas já perguntam logo sobre o que a produção integrada pode trazer de benefício econômico ao produtor, né? Muitas vezes a gente esquece que outros valores estão muito agregados à produção integrada. Dentre eles, por exemplo, algo que é pouco falado é o respeito da produção integrada ao trabalhador rural, né? Então, existe uma responsabilidade social muito grande envolvida em produção integrada. Produtores, por exemplo, só podem contratar por meio de carteira assinada, respeitando totalmente a legislação trabalhista, né?
Você não pode trabalhar, você não pode, por exemplo, empregar menores de idade. Então, há totalmente um respeito às leis trabalhistas. Existe também, por exemplo, condições adequadas de trabalho. Então, você valoriza o trabalhador rural. E essa questão ambiental, ela é muito valorizada na produção integrada. Esses selos atuais de certificação, eles primam muito pela valorização desses caracteres sociais e ambientais. No caso da produção integrada, ele tem um respeito muito grande pela parte ambiental. O produtor ele é obrigado a cumprir toda a legislação ambiental, né? E ao final o produto então adquire uma sustentabilidade muito grande. Você evita a contaminação do meio ambiente por meio principalmente da economia de resíduos que você evita depositar no ambiente. Na produção integrada, você utiliza menos produtos químicos, você utiliza menos fertilizante. Então, com isso, você polui menos, você utiliza muito melhor a água. Então, você economiza a água. Então, tudo isso contribui para a sustentabilidade da cultura, né? E, consequentemente, ajuda também o meio ambiente. E quando o produtor ele se adequa a tudo isso, mas aquele que não faz isso, por exemplo, existe uma fiscalização, você citou aí no caso do cumprimento das normas trabalhistas, né? Aquele produtor rural que está lá no campo lidando com defensivos agrícolas, que não usa uma luva de proteção, por exemplo, não usam um EPI, por exemplo, isso também faz parte, o produtor, né, o dono lá, ele tem que garantir isso ao seu funcionário, né? E como fica essa fiscalização em cima de todas essas normas que devem ser cumpridas caso, né, o produtor ele atenda e queira participar, né, da produção integrada? No caso da produção integrada, surge a figura de um responsável técnico, algo que não ocorre, por exemplo, na agricultura convencional. Isso é uma inovação da produção integrada. Então, como ocorre, por exemplo, numa farmácia, que existe um farmacêutico que é o responsável técnico pelo empreendimento, na produção integrada passa agora a exigir, então, esse responsável técnico, que seria, então, um engenheiro agrônomo. Então, esse engenheiro agrônomo, ele passa, então, a responder por todas as condições de trabalho do trabalhador rural, por exemplo. Ele, por exemplo, ele vai, por meio do receituário agronômico, colocar todas as informações necessárias para a aplicação do produto químico. Ele vai acompanhar, por exemplo, o preparo da calda. Ele precisa passar ao trabalhador a forma ideal que ele tem que aplicar o produto, os EPIs que ele tem que usar para se proteger. Existe também a necessidade de ter um local apropriado para o preparo da calda, assim como um local adequado para o armazenamento dos produtos químicos, né? Então, tudo isso é parte assim, fundamental da norma. E quem deve, então, fiscalizar isso aí seria, então, esse responsável técnico pela propriedade, que é um engenheiro agrônomo com CREA, né? Então, ele passa a ser responsável por isso. Jorge, os benefícios econômicos, então, já podem ser observados já com a produção? Principalmente na produção, né, na fase de produção, porque na produção integrada a gente sempre fala que o benefício principal ocorre por meio da melhoria da gestão da propriedade, né? Então, com a produção integrada, o produtor passa a gerir melhor essa propriedade, ele passa a utilizar critérios para o uso de insumos, né? Na agricultura convencional, o que ocorre são calendários já pré-definidos. Então, muitas vezes, o solo já está com excesso de nutrientes, porém o calendário manda que o produtor aplique, por exemplo, um fertilizante num determinado momento. Muitas vezes o produtor aplica inseticida, mas a praga não está presente no local. Então, tudo isso é desperdício, né? E hoje nós sabemos que os insumos agrícolas, eles são um dos maiores fatores que aumentam o custo da produção. Então, quando ocorre, por exemplo, um protocolo que diz que você só pode aplicar, por exemplo, fertilizante por meio de uma análise prévia do solo, isso já demonstra que você só vai utilizar o insumo agrícola quando for necessário. No caso de pragas, é feito um monitoramento frequente da
da cultura. Então, o produtor ele só vai aplicar determinado tipo de inseticida ou fungicida se a praga estiver presente e em um nível que realmente necessite de sua aplicação. Então, tudo isso gera economia, né, reduz o valor da produção e, consequentemente, isso se reverte em um lucro para o produtor. E a gente poderia mensurar, então, essa redução de custos quando o manejo no plantio das hortaliças, ele pode reduzir, como você falou, mas seria em quanto? Esse valor ele é bem variável, porém, estima-se que fique na ordem de 30%, um pouco mais, um pouco menos, dependendo do produtor e da cultura que você vai atuar, né? No caso das folhosas, são 32 espécies, né? Então, esse valor gira nessa faixa de 30% a 40% de economia somente com redução de insumos. Agora, Jorge, a norma técnica integrada, ela vai garantir a segurança alimentar. Um alimento seguro, né, na mesa do brasileiro é o padrão de qualidade cada vez mais exigido, né, pelo consumidor, como a gente já falou, uma vez que essas folhas, né, são consumidas, na maioria das vezes, né, da forma in natura. Qual que é a sua análise? Bom, exatamente. Folhosas, quando a gente fala em folhosas, a gente logo pensa, né, um alimento que você vai comer cru ou minimamente processado, né? Então, isso faz com que qualquer tipo de resíduo que esteja na folha, oriundo lá do cultivo no campo, ele estará então presente na mesa do consumidor. Então, folhosas, elas acabam sendo muito suscetíveis a contaminações químicas e microbiológicas, né? Principalmente decorrente das más práticas agrícolas. Nós sabemos hoje que a água da irrigação, muitas vezes, ela é a maior responsável pela contaminação microbiológica dos alimentos, né, das folhas. Isso porque, no caso de folhosas, a gente vê que a maioria das propriedades elas ficam localizadas nos cinturões verdes das cidades, ou seja, elas ficam próximas das cidades. Então, geralmente o produtor ou as famílias moram muito próximas das propriedades. Isso faz com que a água desses locais acabe ficando contaminada, né? E essa água depois ela é utilizada para irrigação e para lavagem das folhas. Então essa água contaminada ela acaba então atingindo as folhas e quando chega para o consumidor ela está contaminada, né? Essa contaminação ela ocorre, muitas vezes pode gerar graves problemas de saúde, né? Nós temos aí exemplos de contaminações muito sérias que ocorreram, por exemplo, na Alemanha em 2011, onde houveram até mortes, né, e inúmeros casos de intoxicação grave devido à alface contaminada com E. coli, né? E no nosso caso aqui, após as análises feitas de inúmeros supermercados, onde verificaram produtos, folhosas de forma geral, uma boa parte delas estava contaminada realmente com E. coli, com salmonela, com alguns protozoários, inclusive ovos de eumintos, né, como lombrigas e tudo mais. Então, é um problema complicado, né, e para tentar resolver isso, você tem que ter, então, o estabelecimento de critérios bem rígidos, né, para tentar minimizar esse problema, né? Agora, a gente observa cada vez mais a capacitação técnica de profissionais e produtores envolvidos na cadeia produtiva, o quão ela é fundamental e importante, né? O pequeno, o médio produtor sabe que precisa estar capacitado até mesmo para a tomada de decisões. E eu pergunto para você falou lá no início da entrevista, né? Como que é a participação da Embrapa Hortaliças nessa tomada de decisões, nessa capacitação, nesses cursos oferecidos, ou seja, para ajudar o pequeno, médio e até o grande produtor? Exatamente. Um dos grandes gargalos que a gente encontra quando se fala em folhosas é realmente o baixo nível de capacitação do produtor, né? Quando a gente pensa em folhosas, o produtor ele é basicamente um pequeno produtor de origem familiar, né? E com pouquíssimo acesso à tecnologia e à informação. Então isso é um fator que ajuda então nesses grandes problemas que a gente tem no setor.
A produção integrada, então, ela visa realmente, um dos grandes aspectos dela é trazer a informação ao produtor. Então, a Embrapa, ela atua nesse sentido por meio da capacitação contínua dos produtores, né, e dos técnicos. A Embrapa, né, os pesquisadores envolvidos nessa pesquisa, eles atuam elaborando cartilhas, né, de forma a passar o conhecimento de uma forma um pouco mais simplificada, né, sem muitas informações específicas, mas uma informação básica que já vai ajudar bastante o produtor a melhorar as suas práticas, né? Então, basicamente, seriam por meio de publicações que ficam disponíveis de forma gratuita no site da Embrapa Hortaliça, que podem ser baixadas a qualquer momento pelos produtores, né? A Embrapa Hortaliça também, nesse programa, ela atua por meio de cursos presenciais, né? Infelizmente, nesse momento, os cursos presenciais estão mais complicados, mas estão sendo feitos agora, juntamente com o Ministério da Agricultura, cursos online para a formação de responsáveis técnicos que vão atuar diretamente com a produção integrada de folhosas, né? Então, essa capacitação ela vai ser feita de forma contínua por meio de material didático disponível sempre e cursos feitos ao longo do ano. E vocês têm um feedback desses produtores, né, mais que envolve a agricultura familiar, do interesse deles? O interesse dos produtores ele sempre existe, né? Porém, infelizmente, os produtores, quando a gente fala em produção integrada com eles, eles sempre começam perguntando o que eles vão ganhar com isso, né? Tá, eu vou ter todo um problema, vou ter todo um gasto com adequações, tudo mais, e o que eu vou ganhar com isso em termos financeiros, né? Então, a gente sempre fala para o produtor que o ganho dele vai ser posteriormente, né? Que ele vai melhorar a gestão. Porque, infelizmente, a sociedade, mesmo que ela seja bastante informada, quando se trata de alimentos, quando se trata de hortaliças, a sociedade ainda não é muito, ela é muito mais voltada à questão do preço, né? Então, a pessoa vai no supermercado e ela sempre quer o alimento mais barato. Então, isso é uma questão que a gente precisa trabalhar mais com relação ao consumidor, para que ele valorize, por exemplo, o trabalho feito nas propriedades a fim de melhorar a qualidade dos produtos, que o consumidor possa valorizar um pouco mais e que se disponibilize a pagar um pouco mais para que esses produtores possam ser induzidos a aderir a esses tipos de programas, né? Então, é uma via de mão dupla. O consumidor precisa exigir, mas também precisa estar atento aos produtos que oferecem essa qualidade maior e não simplesmente ficar apenas escolhendo produtos por meio do preço, porque muitas vezes pode sair até mais caro, pois geralmente um produto muito barato, ele foi feito sem muito critério, né? Ele foi produzido sem critérios e ele pode fatalmente conter problemas de contaminação, né, microbiológica e de resíduos. Então seria basicamente isso aí. O alimento acaba sendo mais caro até, como você citou aí, que as pessoas buscam pelo mais barato, mas a gente sabe que ele é mais caro porque toda a cadeia da produção agrícola, ela teve um custo, teve envolvimento, contratou mais pessoas, enfim, e tem que repassar, né, esse valor, por isso que acaba sendo até mais caro, né? Exato, exatamente. Então, tudo que você melhora no sistema, infelizmente, ele tem que ser repassado, a menos que haja, por exemplo, uma questão de escala. Então, por exemplo, no caso de produção integrada, quanto mais pessoas, quanto mais produtores aderirem, mais barato vai ficar, por exemplo, o custo de implantação desse sistema. E, consequentemente, quanto mais produtos de produção integrada existirem no mercado, mais esse produto vai ser conhecido pelo consumidor e o consumidor vai, então, começar a reconhecer esse produto e passar a procurar por ele. E isso, então, vai permitir que esse produto, então, possa ser melhor valorado, melhorar o seu preço em relação aos produtos convencionais. Coisa que já acontece com os orgânicos, né? Muitas vezes você tem lá o consumidor, ele prefere pagar um pouco mais pelo orgânico, porque ele sabe que é o produto orgânico.
E isso a gente espera que aconteça também com a produção integrada, que o consumidor vá procurar o produto certificado, porque ele sabe que aquele produto é seguro, que aquele produto não vai fazer mal para ele, nem para a família dele. Alface, rúcula, alho poró, brócolis, couve, cebolinha, manjericão, citei algumas das 32 espécies de hortaliças. Como deve ser a produção integrada de uma das folhas mais consumidas, no caso, alface? Não vai variar muito a produção de alface, por exemplo, quando comparado com a produção da sálvia. Todas elas vão ser produzidas seguindo aqueles protocolos, né? A norma técnica ela é dividida em 15 áreas temáticas, né, que envolvem todos os aspectos necessários para a produção integrada e não vai variar, por exemplo, de uma alface para uma couve. O que a gente observa muitas vezes é que uma propriedade que produz alface, muitas vezes ela produz também plantas aromáticas, né? Isso para que o produtor tenha um mix de possibilidades para poder melhorar um pouco os gastos que ele tem na produção. Então, o que a gente observa quando o produtor se dedica a folhosas é que ele quase nunca planta alface sozinha. Então, ele planta um pouco de alface, ele planta um pouco de rúcula, um pouco de almeirão, ele tem um pouco de aromáticas. Então, o sistema de produção que ele utilizar para alface, as técnicas que ele utilizar para um determinado produto serão muito semelhantes às do outro. As regras serão bastante similares, né? Por isso é que essa norma ela tem esse aspecto. Ela engloba 32 culturas, porque essas 32 culturas têm muitas peculiaridades, né? Então, o que você realiza para uma serve para outra. Todo cuidado é pouco, né? Já diz o ditado, né? Para evitar que essas hortaliças sejam contaminadas. Infelizmente, o nosso tempo já está no fim, mas muito obrigada pela tua participação aqui no nosso programa, Jorge Anderson Guimarães, pesquisador da Embrapa Hortaliças e responsável pelo programa de produção integrada de folhosas. Muito obrigada. Eu que agradeço e estamos aí à disposição para qualquer tipo de participação que a gente possa ajudar. Tá? É um prazer participar com vocês. E esse foi o HF Notícias de hoje. Muito obrigada pela sua companhia, mas continue aqui com a nossa programação do AgroLive, seu canal dedicado ao agronegócio 24 horas. Tchau, tchau e até uma próxima.